Saudações, prezadas e prezados. Vamos todos compartilhar agora do último ensaio da obra do Montaigne, que chama-se Ensaios. Esse, esse livro é dividido em três partes. A gente vai tratar do último ensaio. Ao que tudo indica, este ensaio não estava presente nas primeiras edições da obra. E pelas informações que nós temos no interior do próprio ensaio, o Montaigne recorrentemente se refere a doenças, a situações até complicadas, que ele chegou a urinar sangue. Então, ao que tudo indica, é de fato pela localização na obra, pelas informações dentro do ensaio, pela datação, e que não provavelmente não estava na primeira edição. Nós temos aqui um conteúdo que seria uma espécie de uma despedida do Montaigne, em que ele usa toda a sua experiência e sintetiza isso num ensaio. E isso, para mim, é curioso e passa a ser mais interessante ainda, porque aí ele pode levar em consideração todos os estudos, todos os seus conhecimentos, toda a sua experiência e compartilhar com a gente. Olha só que honra. Então, vamos lá. Por ser um conteúdo muito extenso, eu já apresento de início uma espécie de síntese para a gente perceber ao longo da exposição o que são detalhes, curiosidades. Muitas vezes o Montaigne está apresentando detalhes da alimentação dele, detalhes de como ele se vestia, que, apesar de interessante para a gente poder contemplar a obra toda, eu tive que suprimir. Então, apresento aqui esse resumo. Supostamente o ensaio de despedida do autor tem um início aparentemente epistemológico, ou seja, aparentemente ele vai tratar aqui da questão do conhecimento, como se dá o conhecimento, mas na sequência a gente vê um incisivo combate à normose jurídica, e com isso ele fundamenta sua ética, medicina e visão de mundo a partir de suas experiências, e não do que pretendem impor como leis. Então, o que o conhecimento jurídico, a medicina, a filosofia tem em comum? O fato de querer apresentar para nós o que é a realidade. Ele combate isso, propondo que a gente se fixe na nossa própria experiência para a gente extrair as informações mais úteis para a nossa vida. Em suma, elimina as bases das ciências que visam apresentar explicações sobre como devemos viver. Apresenta também uma síntese entre o hedonismo cirenaico, que é um hedonismo, a busca de prazer mais radical, e a filosofia pitagórica idealista, que estaria num outro extremo, enquanto uma fala com excessiva atenção sobre os prazeres do corpo, a outra nega totalmente os prazeres do corpo. Então ele vai apresentar uma espécie de síntese entre essas duas filosofias que estão em posições opostas. O modo mais divino de viver é o modo humano. Então essa seria uma síntese. Então comecemos. O desejo de conhecimento é o mais natural. Experimentamos todos os meios suscetíveis de satisfazê-lo. Quando a razão não basta, apelamos para a experiência. Através de várias provas, a experiência cria arte e o exemplo alheio mostra-nos o caminho. Este segundo processo é menos seguro do que o primeiro e menos digno, mas a verdade é tão valiosa que nada devemos desdenhar capaz de nos levar a ela. A razão assume tantas formas que não sabemos qual escolher. A experiência, igualmente, e as consequências que procuramos tirar da comparação dos acontecimentos não oferecem segurança, porquanto não são jamais idênticos. O que encontramos nas coisas mais semelhantes é a diversidade, é a variedade. Então, como eu disse, esse início aparentemente voltado para o que é o conhecimento é uma espécie de paródia do que nós encontramos na obra do Aristóteles, a Metafísica, que fala que nós temos uma predileção pelo conhecimento. Mas aí ele vai desconstruindo essa possibilidade de um conhecimento único. E aí ele já adianta aqui que o que caracteriza essas diferentes visões de um mesmo assunto é o fato delas jamais serem idênticas.
Ele apresenta um exemplo muito curioso, os ovos de Delfos, dizendo o seguinte: como exemplo de semelhança perfeita, citamos com os gregos e os latinos a existente entre os ovos. Entretanto, houve indivíduos, em Delfos particularmente, que sabiam não somente distinguir de que galinheiro provinha o ovo, mas ainda de que galinha. A diferença introduz por si só em nossas obras e nenhuma arte pode chegar à similitude. Aí depois desse exemplo ele apresenta outros de que não há nada exatamente igual. Bom, continuemos. A natureza parece ter se esforçado por não criar duas coisas idênticas. Por isso, não acredito que, como pensava alguém, em se multiplicando as leis, reprimiríamos a autoridade dos juízes, porque pouco teriam de decidir. Não pensava que a interpretação deixa grande margem para uma inteira liberdade de julgamento. Engana-se quem imagina acabar com nossas discussões citando um texto preciso da Bíblia. Nosso espírito descobre tantas razões para criticar a interpretação alheia quanto para defender a nossa. E tanto comentar como inventar prestam-se às mais acerbas discussões. Aí ele já começa um conteúdo ético, dando uma dica para a gente que os debates, quanto mais eles acontecem, mais eles esclarecem. E também não é porque uma lei é cada vez mais detalhada que ela vai diminuir a discussão sobre o que está certo e o que está errado. Eu acho muito interessante esse paralelo que ele consegue traçar entre comportamentos éticos e morais e a própria formulação das leis jurídicas. Esse trecho do Epicuro que eu coloquei aqui em destaque, eu não selecionei aqui para mostrar, mas ele sintetiza um pouco essa ideia. Sofremos tanto das leis como outrora dos crimes. Pouca relação existe entre nossos atos, sempre em perpétua transformação, e as leis que são fixas e estáticas. O mais desejável a esse respeito é que estas sejam as mais simples possíveis e concebidas em termos gerais, e for ainda melhor não as ter do que as possuir tão numerosas. A natureza cria sempre leis melhores do que as nossas. Por que nossa linguagem, por que nossa linguagem comum, tão cômoda e fácil, se torna obscura e ininteligível quando empregada em contratos e testamentos? Por que os que se exprimem tão claramente quando falam ou escrevem não acham jeito de não se confundir ou se contradizer em atos desse gênero? É porque os príncipes dessa arte se aplicam com especial cuidado em escolher vocábulos solenes, frases artisticamente construídas, e tanto pesam cada sílaba, sutilizam cada termo, que nos embaraçam e embrulham na multiplicidade das fórmulas e das minúcias, e não mais distinguimos regras ou prescrições, e não entendemos absolutamente mais nada. Tudo que se divide até se reduzir a pó faz-se confuso. Ele continua essa relação aqui, esse paralelo com as leis, e se a gente for analisar o ensaio dele como um todo, ele parece que é apresentado em forma de espiral. Alguns temas aparecem, aí depois eles retornam. Aqui, no caso, ele está dando um destaque para a linguagem jurídica, que usa a mesma linguagem do cotidiano, mas quando aplicada à realidade jurídica, ela se torna obscura, ela se torna não clara. E isso também nós poderíamos entender, fazer um paralelo também com a própria filosofia, com as várias interpretações que nós temos, às vezes, de um texto. Você tem um texto, aí você vai apresentando inúmeras outras interpretações, e quanto mais interpretações, parece que você foge daquele conteúdo primordial. Aí tá, ele dá essa visão para nós que interpretações excessivas nos afastam das questões intrínsecas e que existe a impossibilidade de convergência até com nós mesmos. Aristóteles escreveu para ser entendido.
Se não o logrou, menos logrará alguém menos hábil do que ele e menos conhecedor das ideias de quem as expôs. Fragmentamos a matéria de um assunto, fazemos 1000 e caímos, multiplicando-os e dividindo-os nessa infinidade de átomos que imaginara Epicuro. Nunca duas pessoas julgaram uma mesma coisa da mesma maneira, e é impossível observarem-se duas opiniões idênticas, não só de indivíduos diferentes, mas ainda de um mesmo homem em dois momentos diversos. Então ele leva ao extremo a nossa incapacidade de convergência de ideias, e esse extremo acontece com nós mesmos. Em diferentes momentos da nossa vida a gente pode entrar em contradição. E aí este é um dos assuntos que ele dá bastante destaque no início, né? Então, interpretações excessivas nos afastam das questões intrínsecas. Poremos fim algum dia a essa mania de interpretar? Teremos feito algum progresso no caminho da tranquilidade? Precisamos de menos juízes e advogados do que quando essa massa de leis ainda se achava na primeira infância? Aumentam as leis, aparentemente diminuiria a necessidade de juízes, porque se as leis vêm para esclarecer, para tirar contradições, por que aumentam também o número de profissionais dessa área jurídica? Continua. Os homens desconhecem a enfermidade de seu espírito, o qual não faz senão fuçar, conjecturar, chafurdar na sua agitação até se afogar nela, como o bicho da seda ou como um camundongo no pez. Pensa de longe ver certa aparência de luz e de verdade imaginárias, mas ao acercar-se surgem os obstáculos, as novas pesquisas e ele perdido e estonteado. É o caso dos cães de Esopo, que vendo um corpo flutuar no oceano, não o podendo alcançar, resolvem beber a água para secar o mar e morreram. Essas várias histórias e várias alusões a textos clássicos tornam o texto dele muito rico e dialético. Aqui, essa imagem dos cães que tentam beber a água do oceano, como se a gente, debatendo assuntos, refletindo sobre os diversos pontos de vista, conseguíssemos maior entendimento uns com os outros. O que acabaríamos, na verdade, é somente em ruína, em inquietação, se não aceitarmos esse fato da dificuldade de entrarmos em consenso. E, como eu disse, são várias alusões a textos, a fábulas, no caso aqui, ó, é um trecho, uma espécie de uma poesia que mostra esse movimento perpétuo na busca de um entendimento que jamais ocorre. Trata-se de um movimento irregular, perpétuo, sem molde e sem objetivo, cujas invenções se estimulam, se sucedem, se criam mutuamente. Assim se vê no arroio contemplado, a água que após a água vai correndo, em uma ordem eternamente igual. A água persegue a água que foge, a qual outra persegue igualmente. Uma por outra é empurrado e uma precede sempre a outra. A água segue a água e é variável. O rio é sempre o mesmo, imutável. Interpretar as interpretações dá mais trabalho do que interpretar a própria coisa. Mas escrevemos mais livros sobre os livros do que sobre os assuntos mesmos, comentando-os uns aos outros. Esse próprio vídeo é um exemplo disso. Eu não estou aqui tratando de um assunto, eu estou aqui tratando da visão de Montaigne sobre um assunto. E ele também faz essa autocrítica quando ele observa que o próprio livro dele fica falando sobre o livro dele. É a contradição da gente não conseguir se focar em coisas, em objetos, em temas. Normalmente nos focamos sobre a visão sobre um objeto. Aí ele, recorrentemente aqui no início, mostrando que interpretações excessivas nos afastam das questões intrínsecas. Só que esses exemplos agora que são apresentados são particularmente interessantes. Lutero, na Alemanha, provocou mais dúvidas e dissensões acerca de suas ideias do que teve a respeito das Santas Escrituras. Lembram? O Lutero ele propôs uma interpretação diferente da Bíblia. E aí, a interpretação que ele propôs causou muita polêmica. E começaram a falar muito mais das interpretações do que voltando-se ao objeto
primeiro, que era a Bíblia. Tudo é questão de palavras e se resolve com palavras. Uma pedra é um corpo, mas se perguntarmos o que é um corpo, responderão substância. E o que é uma substância? Etc. Interrogando dessa maneira, qualquer um logo se sente acuado. Muda-se uma palavra por outra, a mais das vezes desconhecida. Sei o que é um homem, mas sei menos o que seja um animal, um mortal, um ser dotado de razão. Para libertar-me de uma dúvida, impingem-me três. É a cabeça de Hidra. Sócrates indagou Meno em que consistia a virtude. Ah, respondeu Meno, virtude do homem, virtude de mulher, de magistrado, de um cidadão particular, de criança, de velho. Ótimo, observou Sócrates. Andávamos à procura de uma virtude e damos um enxame. E arrematando, mas ainda não concluindo essa longa reflexão sobre as leis, as interpretações, agora ele é um pouco mais incisivo, dizendo que as leis são a prova da imbecilidade humana. Sendo as leis éticas as que regulam o dever particular de cada um consigo mesmo tão difíceis de se estabelecerem, não há como estranhar que as que governam a muitos o sejam mais ainda. Considerai as formas da justiça que nos rege. São um autêntico testemunho da imbecilidade humana, tal número de contradições e erros que computam. E o fato de depararmos com tanto rigor e tanta indulgência ao mesmo tempo na justiça prova que há membros enfermos no próprio corpo e essência da jurisprudência. Neste momento mesmo em que escrevo, alguns camponeses vêm avisar-me que encontraram à entrada da floresta um homem moído de pancadas e que lhes pedia água e ajuda para erguer-se. Não ousaram aproximar, dizem-me, e fugiram com medo de serem presos por policiais e terem de explicar o acidente, o que seria um desastre para eles, sem o dinheiro nem os meios com que provar sua inocência. Que podia censurar-lhes? É certo que, atendendo a seu dever de humanidade, se teriam comprometido. É apresentado esse exemplo e outros de que, se fosse seguir a lei, você incorreria em uma incoerência humana. Quantas vezes nós não deparamos com isso? Temos que seguir lei porque são leis e não porque seriam as melhores formas de resolver alguma questão. Justiça e legislação em contradição. Aqui nesse trecho eu acho particularmente importante porque ele mostra que as leis não são justas e tudo que elas deveriam ser é justas. Quem deseja o triunfo do direito nas questões gerais é forçado a sacrificá-lo nas coisas de menor importância. A injustiça no pormenor é necessária à justiça do todo. A justiça é como a medicina. Tudo o que é útil é por isso mesmo honesto e justo, o que corresponde às ideias dos estoicos. A própria natureza, em parte de suas obras, age contra a justiça. E admitem os cirenaicos que nada é justo em si. Os costumes e as leis é que determinam o que é justo e o que não é. E os teodorianos pensam que o furto, o sacrilégio e atos imorais de qualquer espécie se justificam aos olhos do sábio, desde que possam ser úteis. A autoridade das leis não está no fato de serem justas, e sim no fato de serem leis. Nisso reside o mistério de seu poder. Não tem outra base, e essa lhes basta. Foram não raro feitos por tolos, mais vezes ainda por indivíduos que no seu ódio à igualdade incorriam em falta de equidade, mas sempre por homens e, portanto, por autores irresolutos e frívolos. Não há nada tão grave, ampla e comumente defeituoso quanto as leis. Quem as obedece porque são justas, labora em erro, pois é a única coisa que em verdade não são. Tendo fundamentado de uma maneira assim, quase que insistente, agora ele passa para a parte ética, para refletir sobre como, uma vez que as leis, a medicina e a filosofia não podem ser a base para a gente viver, para a gente entender o que é o mundo,
De onde vem a fonte desse conhecimento? É a partir da nossa experiência, a partir da nossa visão, daquilo que a gente viu que deu certo e a partir daquilo que a gente viu que deu errado. Como vocês sabem, a praxis é uma forma de conhecimento que une a teoria sobre um assunto mais a prática. E por isso que eu coloquei aqui a ética como praxis. Ele vai formular, a partir das suas próprias experiências, uma ética de conduta. E, em outras palavras, a experiência é a base para ele saber como deve viver. Estudo-me a mim mesmo mais do que qualquer outra coisa, e esse estudo constitui toda a minha física e a minha metafísica. De que modo Deus governa o mundo? Que caminho percorre a lua? Como, reunindo sua dupla foice, se encontra ela cheia todos os meses? De onde vêm os ventos que comandam os mares e qual a influência do que vem do sul? Quais as águas que formam as nuvens? Ocorrerá um dia a destruição do mundo? Procurai, vós que o desejo de aprofundar os mistérios da natureza atormenta. Nesse grande todo, abandono-me despreocupado e ignorante a grande lei geral que rege o mundo. Conhecê-la-ei suficientemente quando lhe sentir os efeitos. Fazendo todas essas perguntas que, na verdade, são perguntas que ele tirou de outros autores, vocês veem pelas notas de rodapé. Todas essas questões, principalmente aquelas existenciais, a gente vai descobrir a partir da nossa experiência de como o mundo se revela a partir do nosso filtro. Nossas experiências nos ensinam melhor do que os clássicos. Gostaria mais de entender bem o que se verifica em mim do que compreender perfeitamente Cícero. Na minha experiência própria, já tenho com que me tornar sábio, desde que atente para os seus ensinamentos. Quem se lembra do papel feio que fez quando tomado de cólera e a que excessos essa febre o impeliu, já sabe a que ponto tal paixão é lamentável e não precisa que lhe diga Aristóteles. Quem se recorda dos males que foi vítima ou de que se viu ameaçado e das circunstâncias sem gravidade que o puderam perturbar, já se acha preparado para as agitações futuras e conhece sua condição. A vida de César não nos oferece mais exemplos do que a nossa, porque tanto a de um imperador como de um homem vulgar são vidas humanas e sujeitos a todos os acidentes. Escutemos nossa experiência e veremos que nos diz tudo aquilo que temos necessidade especial. Não é um tolo quem não desconfia, afinal, do seu juízo e se reconhece ter sido por ele enganado 1000 vezes. Então aqui ele arremata essa ideia de que a nossa própria vida oferece conhecimento, oferece exemplos de qual é a melhor maneira de viver. A gente, claro, ele chegou a essa conclusão lendo muitos autores, muitos clássicos, para poder se libertar deles, né? Eu mesmo tenho o Montaigne como uma referência sobre como entender a mim mesmo. Mas ele diz que se formos observadores atentos, a nossa própria vida já nos oferece tudo o que nós precisamos saber e não precisamos recorrer aos clássicos. Somos tolos, temos memória falha. Ao observarmos nossas limitações, a gente aprende como calibrar e como levar em consideração esses erros que nós cometemos para que eles não ocorram novamente. Saber que dissemos ou fizemos uma tolice pouca importância tem. O importante é saber que somos tolos. Os maus passos que minha memória me fez dar, mesmo quando mais confiava nela, não foram inúteis. Hoje, pode ela jurar-me que está segura de si. Não acredito mais. E qualquer objeção que eu ponho a seu testemunho, põe-me de sobreaviso. Vocês já tiveram experiências que a memória traiu vocês? Vocês tinham certeza de alguma coisa e percebeu que não? Isso já aconteceu comigo. Aconteceu com Montaigne. Bastou acontecer algumas vezes para ele colocar essa lei, para ele impor essa lei ética para ele mesmo. Não devo confiar na minha memória. Minha memória me enganou. Imagina você está numa discussão, você fala assim, eu tenho certeza, eu lembro disso.
como ela já nos enganou algumas vezes, não devemos confiar nela. E aqui ele dedica alguns parágrafos às pessoas que não conseguem reconhecer a limitação dela, as pessoas que não conseguem reconhecer que elas erram. E aí elas incorrem em uma arrogância inoportuna e não reconhecem as suas limitações. Escutai-os e vereis que qualquer tolice que digam sempre se expressa um estilo profeta e legislador. Então, falar com estilo profeta e legislador é próprio da pessoa que não reconhece as suas limitações e fala com uma arrogância inoportuna. Nada é mais vergonhoso do que afirmar e decidir antes de compreender de que saber. Aristarco dizia que só se haviam encontrado outrora 7 sábios no mundo inteiro, e que em sua época fora difícil descobrir 7 ignorantes. Não teríamos mais razão do que ele para dizê-lo de nosso século? A afirmação e a obstinação são sinais evidentes de estupidez. Há quem beije a terra 100 vezes em um dia e, no entanto, continua a provocar mais afirmativo e obstinado do que nunca. Aqui temos um comentário irônico que Aristarco, na sua época, teve dificuldade em encontrar 7 sábios. Em nossa época, nós temos dificuldade de encontrar 7 ignorantes. Você está querendo dizer que as pessoas não assumem que são ignorantes. Se você perguntar para as pessoas se elas estão certas, se elas têm uma visão sempre infalível da realidade, dificilmente você vai reconhecer pessoas que assumam que são ignorantes. É isso que ele quer dizer, a dificuldade de encontrar ignorantes. Na verdade, pessoas que se assumam ignorantes e limitadas, como ele está se reconhecendo. E, reforçando essa ideia de que você não precisa recorrer aos clássicos, ele conta como, na sua própria vida, ele foi extraindo esses exemplos de ensinamentos éticos. Habituado desde a infância a escutar, habituado desde a infância a estudar minha vida, olhando-me na dos outros, adquiri comecemos de novo. Habituado desde a infância a estudar minha vida, olhando-me na dos outros, adquiri uma aptidão real a escrutá-las. E quando me esforço, poucas coisas me escapam das quais se verificam ao redor de mim e possam auxiliar-me nessa tarefa. Fisionomias, raciocínios, tendências, tudo estudo o que convém evitar e o que cumpre imitar. Aqui, quando dentro do ensaio, ele contextualiza essa necessidade de ouvir críticas associando a maior necessidade que um rei teria disso. E qual os elementos, né, quais os critérios que ele deveria adotar para escolher alguém para aconselhar esse rei. Uma crítica merecida pode aplicar-se erroneamente, porque o interesse do conteúdo deve, por vezes, dar prioridade às exigências imediatas da conveniência. Bom, primeiro, é um fato importante que ele chama atenção, a importância de ouvirmos críticas, mas nem sempre, quando uma crítica aparece, ela é merecida, porque vai depender das circunstâncias, ainda mais quando estamos falando com uma pessoa que é uma pessoa pública, no caso aqui um rei, né? E tem algumas exigências imediatas e a conveniência. Para tal cargo, eu indicaria um homem satisfeito com a sorte, que quisera ser o que é e nada mais, de situação social e financeira regular. Assim, por um lado, não teria receio de, molestando o príncipe, prejudicar a própria carreira, e por outro, poderia comunicar-lhe com toda a classe de gente. E aqui ele faz uma primeira, uma espécie de separação de conteúdos, né? O que ele falou até agora, ele estava focando mais na sua vida moral, na sua vida que ele está colocando aqui como espiritual. E aí ele vai, a partir de agora, focar-se em questões mais fisiológicas, questões mais relativas à alimentação, e aí então ele faz essa ponderação. Em suma,
todo o ensopado de frases aqui jogadas, algo confusamente, constitui uma espécie de registro das experiências de minha vida. No que concerne à saúde do espírito, fornecem elas muitos exemplos instrutivos, conquanto façam o contrário do que eu disse e eu mesmo fiz. Quanto à saúde do corpo, ninguém há de falar com maior experiência que eu e ofereço-a em toda a sua pureza, não alterada por artifícios ou preconceitos. E quando se trata de medicina, ela está à vontade, a razão cede-lhe seu lugar. Dizia Tibério que bastava ter vivido 20 anos para saber o que nos convém e o que nos é nocivo, e poder, portanto, dispensar o médico. Deve ter aprendido isso com Sócrates, o qual recomendava a seus discípulos como estudo principal da própria saúde, acrescentando que um homem de bom senso, simplesmente com observar seus atos, sua maneira de comer e beber, deveria distinguir melhor do que um médico o que é útil e prejudicial. Bom, esse princípio ele vai aplicar praticamente ao longo de todo o ensaio. Uma vez que você consegue observar os detalhes da sua vida, provavelmente você vai ter uma visão mais precisa do que é melhor e pior do que o próprio médico, que não conhece os detalhes da sua vida. E no começo aqui deste parágrafo, ele fala que apesar de ter feito algumas recomendações, é provável que façam o contrário, e ele mesmo faz o contrário de algumas recomendações que ele dá. E isso é curioso e aparece em outros momentos do ensaio dele. Daqui a pouco vocês vão ver que ele fala que é saudável você comer devagar, mas em outro momento ele fala, eu mesmo como rápido. É como ele fizesse aqui a diferenciação entre o que é o melhor a fazer e o que de fato ele faz essa autocrítica. Mas aqui ele introduz essas observações que ele vai compartilhar com a gente sobre o funcionamento do organismo dele e o quanto essas observações são muito mais úteis do que poderiam vir dos conselhos dos médicos. Doente ou com saúde, meu modo de vida é idêntico. Uso o mesmo leito, as horas de refeição não mudam, como e bebo as mesmas coisas. Nada acrescento nem retiro, apenas faço o que exigem a minha disposição e meu apetite. Bom, eu quero fazer uma pequena ponderação. Em algum momento ele vai falar que é importante a gente mudar as nossas dietas. Mas aqui ele está falando que mantém os mesmos hábitos quando ele está são e quando ele está doente. Normalmente, quando nós estamos doentes, a gente tem uma alimentação diferente, a gente tem que fazer mais repouso, e ele acredita que quanto menos modificar os hábitos que nós temos, melhor vai ser a recuperação, certo? E nesse contexto, ele deve manter o tipo de alimentação, o tipo de conduta, mas em outro momento ele vai falar que é importante a gente mudar as nossas dietas. Consiste minha saúde em manter sem perturbação o meu estado habitual. A doença acarreta, por certo, uma ruptura de equilíbrio em certo sentido, mas se ouvisse os médicos, eles o provocariam em outro sentido e assim, com a ajuda de sua arte e de meu azar, estaria completamente transtornado. Creio firmemente nisso. Não pode prejudicar-me as coisas que estou há tanto tempo acostumado. Mesmo que venha uma recomendação médica, olha, você tem hábito de ir caminhando para o trabalho, ó, agora que você está doente, você faça repouso. Ele prefere manter os hábitos porque ele acredita que isso vai favorecer a recuperação mais rápida das doenças. Aqui ele faz também uma reflexão sobre qual conteúdo é mais relevante para nós, aquele que está escrito ou aquele que nós passamos a conhecer conversando. Hoje em dia também nós temos esse recurso do vídeo. Qual conteúdo é mais confiável, mais sério? Aquele que está escrito ou aquele que aparece em forma de vídeo? E aí o que ele diz aqui é que o que importa é o conteúdo, independentemente da forma que apareça. E outra coisa também
independentemente do período que ocorre. Não é porque você está lendo uma informação de um autor clássico que ela é mais relevante, mais séria, do que uma que você ficou sabendo do seu vizinho, no momento na época que você está vivendo. Que pensar deste povo que só aceita testemunhos escritos, que só acredita nos homens quando falam por meio dos livros e, na verdade, se é idosa? Nossas tolices, a seu ver, adquirem dignidade quando impressas, e dizer li é para ele muito mais importante do que ouvir? Por mim, dou igual valor ao que sai da boca como o que vem da mão. Sei que se escreve tão indiscretamente como se fala. Acho meu século igual aos outros e acredito tanto em um amigo quanto em um macróbio, e no que vejo como no que escreve. E assim, como os antigos autores acham que a virtude não é maior por ser mais velha, não penso que a verdade seja mais real por ser mais antiga. A miúde, declaro que é pura tolice recorrer a exemplos alheios e escolásticos. Nossa época fornece-nos tão grande número deles quanto as épocas de Homero e Platão. Não provirá o nosso erro de emprestarmos mais veracidade às citações do que ao que dizemos? Minha melhor qualidade consiste em ser flexível e pouco obstinado. Tenho inclinações mais pessoais que me são mais agradáveis, mas com pequeno esforço afasto-as ou as contrario. Os jovens devem mudar às vezes de regras de vida para despertar seu vigor e impedir que se amoleçam. Não há nada mais tolo do que sempre se conduzir em obediência a uma mesma disciplina. Se quer transportar-se até o primeiro marco do caminho, consulte seu tratado de astrologia. Se irritou o olho, esfrega-o, providencie para que o colírio se fabrique segundo o seu horóscopo. Que, que cometa alguns abusos, pois de outra maneira o menor excesso lhe será fatal. Outro tópico recorrente é o da simplicidade. Aqui ele faz aqui uma colocação bem irônica, né? Que aí tem pessoas que são tão supersticiosas que ela só vai se locomover é, se tiver de acordo com o tratado de astrologia que ela consultou. Ela só vai usar um colírio se foi fabricado segundo o seu horóscopo. E aí a pessoa vai ficando assim com manias. Em outros momentos vão aparecer também essa crítica às manias. E aqui no caso o contrário, né? Um elogio à versatilidade. Quando você consegue se adaptar às situações, você pode você tem um hábito e aí você consegue se adaptar às circunstâncias, isso vai ser melhor. E aí, essa outra ideia também muito forte de que não devemos ter manias e sempre viver de maneira simples e natural. Medicina e imaginação sugestionável. Sempre ouvia dizer que o sereno só cai ao anoitecer, ou seja, de que o sereno só faz bem se for o sereno do anoitecer. Mas um fidalgo que frequentei assiduamente e intimamente nesses últimos anos, convencido de que o sereno do crepúsculo é o mais pernicioso, evita-o nesse momento e não se incomoda com o da noite. Então, esse fidalgo que ele frequentou preferia o sereno da noite e evitava o da manhã. E quase me levou a compartilhar não apenas de seu ponto de vista, mas também de suas sensações. Assim, as próprias dúvidas e as pesquisas a que nos entregamos a fim de saber o que é certo e o que não é, atuam sobre a nossa imaginação e nos modificam. A gente tem uma percepção sobre as coisas. De repente, a gente ouve uma pessoa falar assim: olha, não sei, comer ovo faz mal. Você sempre comeu ovo e não fez mal. Aí você começa a observar essa pessoa, começa a conviver com ela, e aí você acaba influenciando a sua imaginação por conta da convivência com essa pessoa e começa a acreditar que o ovo vai fazer mal para a sua alimentação.
Nós somos sugestionáveis, é isso que ele está dizendo. Os que cedem sem maior reflexão às suas inclinações marcham para sua própria ruína. E conheço vários fidalgos que, pela estupidez de seus médicos, se viram forçados a uma existência reclusa, embora sejam ainda jovens e fortes. Aí vem a recomendação: olha, você tem que fazer repouso. E aí a pessoa sabe que na vida dela o repouso não fez bem. Aí vem essa recomendação. Se você não tem, assim, se você não se posiciona, pode ser que você caminhe para a ruína, como ele está dizendo aqui. Reis e filósofos precisam diariamente esvaziar os intestinos, e também as mais belas damas. Nossa Senhora, quando vocês imaginaram que iria ouvir um filósofo falar do intestino? Ele fala algumas vezes, né, muito sobre alimentação, mas também fala sobre o intestino. E quem estuda hoje em dia o intestino sabe o quão é relevante você se preocupar com o intestino para a integridade da sua saúde. E aqui ele está falando da melhor hora de ir ao banheiro e que à noite ele vê vantagem, mas normalmente ele vai de manhã. E entre todas as funções naturais é a que menos agrada a ele interromper. Curioso ele falar do intestino. Qualquer mudança é prejudicial. Podereis, por acaso, admitir que as castanhas façam mal a um perigordino, a um luquense, são pessoas, né, de alguns povos, e que o leite e o queijo sejam nocivos a um montanhês? Ele diz que quando o hábito se cristaliza, dificilmente vai fazer bem para a pessoa que faz parte de uma determinada cultura e que cristalizou algum hábito, mudar isso. Então ele acha que a gente deve relativizar dependendo daquilo que já se cristalizou. É como se não tivesse uma verdade absoluta, vai depender da cultura, vai depender dos hábitos cristalizados das pessoas. E outro assunto recorrente, e talvez o mais recorrente do ensaio, é a atenção que ele dá ao que nós chamamos de prazer. Parece que ele, de certa maneira, faz a gente redefinir o prazer, porque ele diz, em linhas gerais, que um prazer não pode fazer mal. Alguém diria assim, bom, mas e se a pessoa tem prazer ingerindo bebida alcoólica? Aí a ideia do Montaigne é a seguinte: a partir do momento que você percebe que esse prazer te faz mal, ele deixa de ser um prazer. E essa ideia também aparece num diálogo do Platão, que o prazer e a dor vai depender de um cálculo. O quanto você extrai de prazer e o quanto você extrai de dor das várias circunstâncias. Se colocando na balança você tem mais prazer do que dor, isso não te faz mal. A partir do momento que começa a te fazer mal, aí deixa de ser um prazer e passa a ser dor. Os homens veem a realidade ao contrário, imaginam que só o que é desagradável pode ser útil, desconfiam do que é fácil. Meu apetite em muitas coisas acomodou-se felizmente à saúde do meu estômago. Na mocidade, os molhos picantes eram do meu agrado. Com a idade, meu estômago cansou, e o gosto também. O vinho é nocivo aos doentes, pois é a primeira coisa que recuso em tais casos. Tudo o que tomo, tudo o que tomo é prejudicial se me repugna, e nada me faz mal quando tenho vontade. Nenhum ato inteiramente agradável jamais provocou algum prejuízo ao meu organismo. Daí ter feito, não raro, de meu prazer a minha receita. Essa é a ideia recorrente do Montaigne. O prazer é o caminho para a gente seguir, mas, como eu disse, esse prazer que não traz dor. A partir do momento que trouxe dor, ele não é prazer. E, entre tantas coisas que ele fala para a gente observar, há também aqui a preocupação até com a altura da voz. Olha só, isso é importante para a gente saber, no caso, ele está refletindo aqui sobre a experiência,
sobre a melhor maneira de viver e será uma altura certa para conversar com as pessoas? Basta que te ouça, regula assim a tua voz. O tom da voz encerra uma parte da expressão, cumpre graduá-lo, portanto. Há um tom para ensinar, outro para adular, outro para advertir. Não somente é preciso que a voz alcance o ouvinte, mas ainda que o fira, por vezes o transpasse. Seria inadmissível que um criado, por mim repreendido em tom ríspido, me viesse observar. Falai-me, Senhor, mais baixo, que eu vos ouço perfeitamente. Há um tipo de voz apropriada aos ouvidos, não pela sua magnitude, e sim pela sua qualidade. Metade da palavra pertence a quem fala e metade a quem escuta, e este deve preparar para recebê-la como se preparam para receber a bola os jogadores de pelota, de acordo com a força e a direção do lance. Eu disse em algum momento que o ensaio ele é em forma de espiral. Ele está colocando um assunto e aí ele traz um outro assunto, parece que não tem relação, mas aqui no caso, a gente está vendo, né, no caso sobre o prazer e a dor, o que nós temos em comum aqui é o caso da gradação, é o caso do equilíbrio. Ele vai propor uma síntese entre os radicais que acham que o prazer deve ser somente o do corpo e contrário àqueles que acham que devemos negar o prazer do corpo. Ele propõe uma síntese, uma espécie de meio termo. E aqui no caso da altura da voz também é isso. Não existe uma resposta única e definitiva. Devemos falar a uma determinada altura. Vai depender sempre das circunstâncias e do interlocutor. Um ponto que não é tão repetido, mas ele é contundente quando aparece, é a questão da paciência e a paciência também relacionada às doenças. Ensinou-me ainda a experiência que nós nos perdemos por falta de paciência. Os males têm sua vida, com seus limites determinados, suas doenças e seu estado de saúde. A constituição das doenças é organizada da mesma maneira que a dos animais. Tem a sua evolução, sua duração fixada já na origem. Quem as tenta abreviar, impondo-lhes a sua vontade, prolonga-as e as multiplica, excita-as em lugar de apaziguá-las. Sou da opinião de Crantor. Não há como contrariar os males com obstinação, nem deixar que nos dominem por falta de energia de nossa parte. Cabe ceder naturalmente de acordo com sua condição e a nossa. Deve-se dar passagem às doenças e creio que não se detém em mim porque não as molesto. Livrei-me de algumas que passaram por tenazes, desgastaram-se sozinhas, sem que a arte interviesse e mesmo me opondo às regras da medicina. Deixemos que a natureza haja por si mesma. Ela entende melhor do que nós de seus negócios. Mas fulano morreu, dirão. É verdade. E vós também morrereis, se não dessa doença, de outra. Aqui a mensagem forte é para evitar, de repente, o uso de remédio. O remédio, algumas vezes, tenta abreviar a duração de uma doença e ele acredita que o nosso próprio organismo consegue fazer isso, desde que você entenda que ela tem um ciclo e tenha paciência de esperar. Sou todo cuidados com minha imaginação. Se pudesse, evitar-lhe-ia todo trabalho e pena. É preciso auxiliá-la, lisonjeá-la, enganá-la mesmo, se possível. É tarefa de que meu espírito entende, e se soubesse persuadir como argumenta, prestar-me-ia grande serviço. Não te recordas dessa gente de outrora que buscava a dor para exercitar a virtude e despertá-la? Pois a natureza dá essa oportunidade que voluntariamente não houveras procurado. Quando estamos enfermos, nós vamos ficar aumentando a enfermidade com preocupações ou vamos usar essa oportunidade para exercitar a nossa virtude? Só depende de nós.
Devemos, essa ideia também um pouco recorrente, cuidar da imaginação, cuidar dos nossos pensamentos, para não agravar o que já é ruim e, se possível, fazer o possível para melhorar a situação que nós estamos vivenciando. Depende do nosso controle da mente. Sou grato à sorte por me assaltar tão frequentemente com as mesmas armas. Olha só que interessante. Sou grato à sorte por me assaltar tão frequentemente com as mesmas armas. A sorte aqui, a ideia de destino. Ou seja, ele é frequentemente, ele padece das mesmas coisas, das mesmas dificuldades. Moldam-me assim e me educa e fortalece-me. Hoje sei com bastante exatidão em que estado me encontro. Falho de memória, apelo para o papel. Qualquer sintoma novo já é anotado, de modo que, tendo já conhecido quase todos os casos que podem ocorrer, diante de uma dúvida, consulto essas notas e nunca deixo de deparar na experiência do passado com algum prognóstico favorável. O hábito leva-me a esperar um melhor futuro, pois é de crer que a natureza não modificará o que há tanto tempo vem fazendo, nem produzirá acidentes mais graves. Melhor do que frequentar um médico é você anotar os sintomas do seu organismo. Você se expôs a uma situação, a um ambiente, a um tipo de umidade e teve uma reação, anote. Se você, o que ele diz aqui, a gente dificilmente lembraria tudo isso de memória, então é importante anotar. E aí, como ele disse, a sorte assalta ele frequentemente com as mesmas armas. O nosso organismo tem uma espécie de um funcionamento estável e previsível. Quando a gente faz essas anotações, eu pus aqui, diário, quando a gente tem essas anotações, elas são mais úteis a nós do que seria um médico que não conhece os nossos hábitos. Prazer e dor. Nada me parece mais delicioso do que o que sinto depois de expelir um cálculo renal, uma pedra de rim. Recupero de imediato a saúde inteira e perfeita. Haverá na dor experimentada algo comparável ao prazer da repentina melhora? Muito mais bela é a saúde depois da enfermidade, e segue-a tão de perto que posso distingui-las ambas na sua luta encarniçada. Dizem os estoicos que os vícios são úteis porque valorizam a virtude. Com maior razão, pode-se dizer que a natureza nos deu o sofrimento a fim de realçar a excelência do prazer e da tranquilidade. Quando lhe tiraram os ferros, sentiu Sócrates a sensação agradável de se libertar do entorpecimento que o peso causara às pernas e constatou então a estreita ligação existente entre o sofrimento e a volúpia, tão intimamente associados que se sucedem e se engendram reciprocamente. E o filósofo acrescentou que Esopo deveria ter se aproveitado do tema para uma fábula. Aqui ele coloca, assim como Sócrates colocou no diálogo Fédon, a relação que existe entre prazer e dor, e que um parece alimentar o outro. Graças à dor, nós experimentamos, quando ele se ausenta, a sensação de prazer. E aqui ele se refere ao fato que, de fato, Sócrates disse que é um fenômeno tão curioso, essa íntima relação entre prazer e dor, que faltou a Esopo, o escritor de fábulas, construir uma fábula sobre o prazer e a dor. E por que será que o próprio Montaigne não fez essa fábula? Eu fiquei meio inquieto com isso. Eu falei, bom, vou logo fazer uma fábula sobre o prazer e a dor, e convido vocês também a apresentarem as fábulas de vocês sobre o prazer e a dor. No caso, a minha chama-se A Raposa e a Lebre. Uma raposa perseguia afoita uma lebre que estava orgulhosa de seu desempenho de melhor corredora do que a de sua caçadora. Descuidada, a lebre caiu em um buraco que virou um prato para a raposa. Faminta, a raposa engoliu a lebre com uma única abocanhada. Com refluxos, precisou cuspir para fora a iguaria valiosa.
A lebre fraturada e a raposa ferida e faminta aprenderam uma lição. O prazer do conhecimento pode vir de experiências dolorosas. E voltando àquela ideia de que nós controlamos a nossa imaginação e depende desse controle o nosso maior prazer e menor dor. Quando vejo que vou piorando, não procuro verificar o pulso nem analisar a urina, a fim de não submeter-me a providências aborrecidas. Basta o que sofro, não é necessário ampliar os meus sofrimentos. Quem teme sofrer, sofre mais do que receia. Digamos ainda que a dúvida e a ignorância dos que procuram explicar as molas internas dos fatos e os prognósticos, não raro errôneos, que emitem, devem convencer-nos de que os recursos infinitos da natureza são totalmente desconhecidos. A maior incerteza, a maior diversidade, a maior obscuridade reinam no que podemos esperar ou recear dela. Salvo a velhice, que é um sinal inegável da aproximação da morte, não deparo nos demais acidentes com nenhuma indicação em que nos seja permitido assentar uma ideia qualquer acerca do futuro. Julgo-me pelo que sinto realmente e não pelo raciocínio de que se viria a agir de outro modo se ao mal somente posso opor paciência e resignação. Já é uma ideia que está clara, mas quando Montaigne ele estava enfrentando alguma dificuldade, ao invés de ficar elocubrando sobre aquilo, sobre as consequências, ele se limitava em ter paciência e resignação, para não sofrer mais, para não recear e sofrer mais do que ele precisaria. Nada se deve recomendar mais à juventude do que a atividade e a vigilância. A vida é movimento. Sou tardo em tudo. Custo a levantar-me e a deitar-me, a comer para mim Desculpa. Sou tardo em tudo. Custo a levantar-me, a deitar-me, a comer. Para mim, 7 horas é cedo, e onde tenho liberdade, não almoço antes das 11 e só janto depois das 6. Outrora, atribuía minhas febres e enfermidades a um excesso de sono, e sempre lamentei tornar a dormir pela manhã. Platão é de parecer que o excesso de sono é mais prejudicial do que o excesso de bebida. Gosto de dormir em cama dura, só, como os reis, e bem coberto. Aqui eu coloquei alguns relatos de Montaigne sobre a vida dele, alguns detalhes, algumas curiosidades, que não são exatamente úteis para uma reflexão ética. Se ele dormia em colchão duro, coberto, se ele gostava de acordar só depois das 7. Mas o que é relevante aqui no caso, ele mostrar que as ideias dele, ele relativiza elas. Mesmo ele acordando tarde, ele coloca aqui que tem um filósofo que o excesso de sono é prejudicial. Então aí a gente pode conjecturar aqui com as informações que nós temos, dormir muito faz mal? Aparentemente sim. E ele tinha algumas consequências ruins na vida dele, pode ser que tenha sido pelo excesso de sono. E aí, mais uma vez, nós temos aqui esse exemplo de falar uma coisa e fazer outra. Ele está recomendando à juventude atividade e vigilância, só que ele está colocando aqui que ele era um pouco preguiçoso, gostava de dormir muito, mas o que importa é o conteúdo. Uma coisa é a vida do Montaigne, outra coisa são as ideias que ele coloca para a gente refletir. Militarismo e machismo. Não existe atividade mais agradável do que a militar. Nobre em sua prática, essa atividade é igualmente nobre em seus fins, porquanto nada é mais justo e útil do que proteger a tranquilidade e a grandeza do país. É grata a companhia de tantos fidalgos, jovens e ágeis, admirável a contemplação habitual de espetáculos trágicos,
atraente a conversação livre, sem artifícios, bem como o gênero de vida varonil e sem cerimônias, a belicosa harmonia das músicas que estimulam e entretêm a alma e os ouvidos, a honra que esse exército nos outorga e até as dificuldades e os maus momentos que comporta. Platão, no entanto, a desprezava a ponto de sugerir que as mulheres e as crianças tomassem parte nas guerras. Eu usei esse trecho para mostrar, primeiro, que ele acha que a vida militar faz bem, no caso, por conta de ter um valor moral, um intrínseco, mas além disso, de estimular a disciplina, a austeridade, que em outros momentos aparece como algo importante, mas indiretamente ele mostrou aqui a visão machista da realidade. Porque se tem todas essas qualidades, as mulheres não poderiam participar disso, né? E ele volta à ideia, e aqui, essa parte aqui à direita, nós temos em latim a parte que aparece aqui citada e traduzida em português. Vivere militare est. O que foi traduzido, viver é lutar, mas originalmente é dito que viver, enfrentar as dificuldades como em uma batalha militar. É belo morrer de armas na mão, temer os perigos a que tantos se expõem, não fazer o que faz todo um povo, é ter um coração por demais covarde e mau, pois a companhia da coragem às próprias crianças. Outros podem superar-nos em graça, força, fortuna, isso decorre de causas alheias à nossa vontade, mas a firmeza de ânimo só de nós mesmos depende. É como se fosse a essência. Por que ele está enaltecendo aqui as atividades militares? Na verdade, o que ele está enaltecendo é a firmeza de ânimo, possibilitada, favorecida por atividades militares. E também ele está falando aqui de valores morais. A morte mais abjeta, mesquinha e triste a morte é mais abjeta, mesquinha e triste na cama do que na luta. As febres e os catarros tão dolorosos e mortais quanto um tiro de arcabuz. Quem sabe suportar corajosamente os acidentes da vida comum não precisa engrandecer-se para ser soldado. Viver, caro Lucílio, é lutar. Aqui ele já antecipa um pouco uma das ideias também que vai concluir o ensaio, de que a própria vida já é a oportunidade de nós nos realizarmos. A própria vida é uma realização desafiante e fundamental, comparável a um feito militar. Mas para você ter uma vida respeitosa, digna, saudável, você não precisa ser um soldado. A vida já é uma metáfora do que é uma campanha militar. Sobre os sonhos agora. Não posso queixar-me de minha imaginação. Poucas preocupações na vida me perturbariam sequer o sono, e salvo quando desejava, sempre me senti contrariado ao despertar. Sonho raramente. Quando sonho é com coisas fantásticas e quiméricas, produzida em geral por pensamentos prazenteiros, antes ridículos do que tristes. Acho que os nossos sonhos são expressão fiel de nosso estado de espírito, mas é preciso certo talento para aprender tais relações. Não é surpreendente, com efeito, que os homens encontrem no sonho o que preocupam na vida, que meditam, veem e fazem acordados. A primeira interpretação dele é que os sonhos retratam as nossas preocupações da própria vida. E aí ele coloca visões diferentes da dele para a gente poder avaliar. Platão vai mais longe e diz que é prudente tirar dos sonhos indicações acerca do futuro. Nada vejo em apoio dessa tese, senão os maravilhosos exemplos que nos dão Sócrates, Xenofonte, Aristóteles.
cuja autoridade é indiscutível. Apesar de reconhecer a autoridade do Aristóteles, Xenofonte, Sócrates, do próprio Platão, a visão do Montaigne é mais realista. Tudo aquilo que ele não pode afirmar com certeza, ele prefere observar com ceticismo. Se na vida dele ele não conseguiu extrair do sonho alguma projeção sobre o futuro, ele não vê sentido nisso, mas ele respeita as pessoas que pensam diferente. Evitar manias, que é um item que já apareceu antes. Deixar de comer o que os outros acham bom, cuidar meticulosamente da refeição, não saber contentar-se com um pouco de legumes no jantar, eis a essência desse vício. Há, por certo, uma diferença no caso citado, pois é melhor, evidentemente, ter predileção pelas coisas fáceis, mas é sempre prejudicial ter manias, quaisquer que sejam. Então, duas ideias aqui. Primeiro, evitar manias. As manias não fazem bem. E outra ensinamento ético do Montaigne, procurar viver da maneira mais fácil e natural possível. Quando você faz isso, você age de acordo com a natureza, você aceita o destino, que em outro momento ele vai colocar, tudo que é dado por Deus não pode ser indigno. Então, aceite as coisas como elas são, que você tem uma tendência maior a ser feliz. Delicado era, sem dúvida, um parente meu que, em consequência do serviço prestado durante longos anos na Marinha, perdera o hábito de dormir na cama e de desvestir-se para deitar. Evite manias. Educação. Aqui ele coloca o seu próprio exemplo e a projeção do que ele faria no caso se ele tivesse filhos homens. Se tivesse filhos homens, desejar-lhes-ia a minha sorte. O excelente pai que Deus me deu e por quem nada pude fazer senão lhe dedicar toda a minha gratidão pela sua bondade, enviou-me recém-nascido para uma pobre aldeia onde fiquei durante a primeira infância, acostumando-me à existência mais humilde. Como será que ele conseguiu perceber que o melhor é viver da maneira mais simples? O pai dele já sabia disso e o enviou, quando criança, para uma aldeia para ele se familiarizar com a simplicidade. É um grande passo para a liberdade saber disciplinar o estômago, diz isso o Montaigne, diz isso essa citação, e diz isso também o Siddhartha. Quando você sabe segurar o seu estômago, pensar, esperar e jejuar é algo muito útil. Não vos encarregueis nunca, e menos ainda vossas mulheres, da educação dos vossos filhos. Aqui é um conselho muito polêmico e incomum para nós. Ele acha que vai fazer melhor para a criança, para o desenvolvimento desse ser humano, nem o pai cuidar e muito menos a mãe. Por quê? Porque são pessoas que vão querer dar muito mais carinho do que o mundo vai oferecer para essa pessoa, certo? Deixai que se eduquem ao acaso segundo as leis da natureza e se habituem à frugalidade e à austeridade, que se surpreendam antes com a atenuação de suas privações do que com seu agravamento. Ordem natural, siga o que é natural, evite manias, haja com naturalidade. Isso é ser sábio. Tudo que contraria a ordem natural das coisas pode ser nocivo, e tudo que obedece às suas leis deve ser útil. É bom tudo que se faz naturalmente. Meu pai não apreciava nenhum molho, eu gosto de todos. Comer demais incomoda-me, mas não pude ainda verificar com exatidão se algum prato me é prejudicial, como não constatei tampouco se a lua cheia ou minguante, ou outono ou primavera influem em mim. Então, além de buscar o que é natural, apesar dele não ter observado, ele deixa aqui a dica. Observemos a influência de tudo que nos rodeia sobre nós. Então, façamos o que é mais natural possível e observemos se há influência das luas sobre a nossa vida, se há influência das estações. Ele não conseguiu perceber, mas há quem consiga. Excessos e
companhias. Eu também, por vezes, deixava de comer para me conservar bem disposto em vista de algum trabalho do corpo ou do espírito, os quais se tornam incrivelmente preguiçosos quando me alimentam bem. É, como eu disse, alguns itens que são colocados aqui no ensaio parecem que fogem ao que nós esperaríamos de uma filosofia, mas são reflexões úteis para a vida. Demorou algum tempo para eu perceber que o meu desempenho intelectual, a minha capacidade de entender mais, a minha memória funcionar melhor, dependia de eu ter comido pouco. E aí, se eu tivesse aprendido isso com Montaigne, não sei, há mais tempo poderia ser que eu usasse essa informação ao meu favor. Não há, não há para mim tempero ou molho que valham uma boa companhia. Ele, em outros momentos, coloca também que mais importante, às vezes, do que a própria refeição é a companhia que você tem durante a refeição. Acho que é mais saudável comer devagar, pouco e amiudamente. Gosto, entretanto, de satisfazer meu apetite e nenhum prazer experimentaria em seguir os preceitos médicos de 3 ou 4 refeições mesquinhas. Lembrando que a obra do Montaigne foi publicada no final do século XVI, em 1580, e já nessa época os médicos recomendavam várias refeições curtas, mas ele se abstinha disso porque ele seguia o prazer, é aquilo que dava certo para ele. Dietas e digestão. Evito ater-me, como eu disse em outro momento lá, bem no começo, evito ater-me demasiado longamente a mesma dieta. Para que não seja benéfica, não a devemos seguir indefinidamente. Sem o que nos calejamos, o organismo perde algo de sua atividade, habitua-se à rotina, nossas forças definham e não mais podemos mudar sem inconvenientes. Assim ocorre com quem se enterra em dietas e regimes especiais a que obedecem à superstição, sempre mais e mais ainda, é um nunca acabar. São ideias diferentes. Primeiro, é importante mudarmos as dietas, mas baseado em quê? Na superstição, em caprichos? Não, baseados na observação, porque se você baseia-se na superstição, parece que não tem fim. Em relação às ocupações e aos prazeres, melhor seria não almoçar como os antigos e fazer uma refeição copiosa na hora do repouso ao fim do dia. É o que fazia outrora. Do ponto de vista da saúde, ensinou uma experiência que, ao contrário, devemos conservar o almoço, pois a digestão é melhor quando estamos acordados. Nessa parte final, o ensinamento é que era bom evitar o almoço e ter uma refeição mais volumosa à noite. E aí, observando, ele percebeu que é melhor você fazer a digestão durante o dia. Tem horas que não parece que nós estamos aqui tratando de um ensaio filosófico. Motivo do cálculo renal. O Montaigne, ele revela aqui para a gente que ele bebia pouca água. Em outros momentos vocês observaram aqui que ele estava se queixando se queixando não, na verdade falando que ele expelia pedras, né, do rim. Agora a gente sabe por que ele bebia pouca água. E falando nisso, não sinto muita sede, nem mesmo quando enfermo. Neste caso, tem a boca seca, mas não é de sede. Em geral, só bebo comendo. Olha só bebo comendo. E só sinto vontade de líquido quase ao fim da refeição. Bebo copiosamente para alguém que nada tem de particular. No verão, no decurso de uma refeição apetitosa, ultrapassa a medida de Augusto, o qual só bebia 3 vezes a fim de não parar no quarto número que Demócrito considerava azarado. Aqui ele mistura a questão da alimentação com superstição, então os copos deles que eram menores, havia-se uma superstição que não deveria parar no quarto copo. Então, o Augusto parava no terceiro, ele ia até o quinto.
E essa quantidade de água que ele fala que é volumosa era de meio litro. E aí, então, ele acabou de revelar para a gente que não tinha sede, não bebia muita água, bebia mais durante a refeição. E esse muito que ele bebia era apenas meio litro. Corto o vinho com água, metade ou um terço, e seguindo um conselho dado ao meu pai, a mistura é feita na copa 3 ou 4 horas antes de ser servida. Dizem que esse costume de misturar a água ao vinho remonta a Cranal, rei de Atenas, quanto as vantagens são discutíveis. Acho mais conveniente e saudável para as crianças só lhes servir vinho após os 16 ou 18 anos. Antes deveriam beber unicamente água. O modo de vida preferível é o mais comum. Toda singularidade deve ser evitada. E parece um erro se dedicar às singularidades, às manias. Aqui também ele coloca uma informação histórica, não sei se são todos que sabiam, que era comum você misturar água ao vinho. E aqui ele também coloca uma informação um pouco curiosa, que é muito parecida com o que nós acreditamos hoje, que as pessoas de menor, as crianças, não deveriam ingerir bebidas alcoólicas. O que eu digo e o que eu faço. Lembram que ele colocou há poucos momentos que é mais saudável comer devagar, mas ele mesmo relata. Como com voracidade, o que não é decente e prejudica a saúde e até o prazer. Na pressa, chega a morder a língua e por vezes os dedos. Diógenes, vendo uma criança que comia desse modo, deu um tabefe no preceptor. Oportunidades de encontros sociais. Aqui, embora não seja tão comum na nossa cultura, pelo menos aqui onde eu vivo, os banquetes, nesse contexto que o Montaigne viveu, sim, era comum. E aí ele coloca a sua perspectiva, refletindo com outros autores sobre a melhor maneira de você fazer um banquete. Nossos deleites invejam-se mutuamente e lutam entre si, chocam-se e se contrariam reciprocamente. Alcibiades, que entendia de comer, bania a própria música das refeições, a fim de que não perturbasse a doçura das conversações, acrescentando que convidar músicos e cantores para seus festins era costume de gente vulgar e que não sabe entreter-se de maneira útil e agradável. Varro julga que para um bom banquete é preciso gente gentil, nem muda, nem por demais falante, comida delicada, serviço conveniente e bom tempo. Não era outrora festa de pouca arte e volúpia um festim, e nunca a desdenhar os grandes filósofos e os grandes capitães. Cuidar de como receber, cuidar de como receber os prazeres, pois o sentido da vida é vento. Eu que nunca alço voo, detesto essa sabedoria antinatural que procura fazer com que desprezemos o corpo. Aí ele enfoca bastante nessa parte de reflexão sobre o hedonismo exagerado e o racionalismo exagerado. Eu que nunca alço voo, ele está querendo dizer assim que ele não, como nós diríamos vulgarmente, ele não fica viajando em questões que ele não pode provar. Eu que nunca alço voo, detesto essa sabedoria antinatural que procura fazer com que desprezemos o corpo. É tão absurdo repelir os prazeres que a natureza nos oferece, como se apegar demasiado a eles. Aqui é a síntese do Montaigne. Ele não está criticando as pessoas que se abstêm dos prazeres do corpo e ele não está elogiando as pessoas que se voltam totalmente aos prazeres do corpo. Se apegar demais aos prazeres do corpo é um erro, e se abster totalmente deles é um erro. Xerxes, que podia ter todas as volúpias, foi bem nécio em prometer uma recompensa a quem descobrisse um novo prazer. Não é o menos, não o é menos, porém, quem se priva dos prazeres da natureza. Não devemos correr-lhes atrás, nem tampouco fugir-lhes. Precisamos aceitá-los. Prezo-os mais agora do que no ano passado e deixo-me seduzir de bom grado. Não há como exagerar sua inanidade.
já que esta se faz sentir suficientemente graças ao nosso espírito mesquinho, o qual nos induz a aborrecê-los e a si mesmo, pois trata tudo o que lhe acolhe, ora de um jeito, ora de outro, segundo sua versatilidade. Em um vasilhame impuro, tudo se corrompe. Bom, quando a gente interpreta que um tipo de prazer ele é bom, aí em outro momento a gente interpreta que ele é mal, é como se a gente fosse esse vaso, o que não tá importando tanto o tipo de prazer, mas a nossa interpretação sobre esse prazer. Em um vasilhame impuro, tudo se corrompe. Se você recebe os prazeres sem grandes interpretações de como são esses prazeres, sem como se fosse assim, sem contaminar esses prazeres, eles serão bons, né? Afinal de contas, qual que é o sentido da vida? Ele se pergunta. Aplicando-me a analisar de perto as vantagens específicas da vida, não encontro nelas senão vento. Qual que é o sentido da vida se não fazer aquilo que a nossa natureza manda? É, existe alguma outra coisa além desses os nossos sentidos? Qual que é a finalidade da existência? Como que a gente vai conjecturar? Como que a gente vai, com alguma certeza, falar que os prazeres devem ser recriminados? Existe algum sentido, alguma explicação assertiva, capaz de convencer a gente de que eles realmente são nocivos? Se a gente se convence disso, é como se a gente fosse esse vasilhame impuro, porque a coisa que nós estamos desfrutando está sendo objeto de uma interpretação. E ele se posiciona contra a renúncia dos prazeres físicos. Mas eu, homem de gosto pouco requintado, não posso ventilar tão singelo tema sem deixar de inclinar-me fortemente para os prazeres presentes da lei humana em geral, intelectualmente sensíveis e sensivelmente intelectuais. Querem os filósofos sirenaicos que, assim como as dores, os prazeres físicos sejam os mais poderosos, os mais justos. Há pessoas de uma estupidez feroz, diz Aristóteles, que deles se afastam, e eu conheço alguns que o fazem por ambição. Por que não renunciam também a respirar? Por que não recusam a luz que é gratuita e não lhes custa invenção ou esforço? Se você vai se abster dos prazeres físicos, dos prazeres corporais, então pare de respirar, porque em certo sentido, a própria respiração, segundo Montaigne, ela pode ser objeto de prazer, você se satisfazer com essa faculdade natural. Agora, quem quer negar vai fazer o quê? Vai parar de respirar? Síntese e mindfulness. Aristipo cuidava do corpo como se não tivéssemos alma. Zenão só considerava a alma como se não tivéssemos corpo. Ambos erraram. É nesse sentido que eu digo que ele promove uma síntese. A filosofia de Pitágoras era, dizem, toda contemplativa. A de Sócrates tinha unicamente por objeto os costumes e atos, e Platão situa-se entre os dois. A medida exata foi nos dada por Sócrates. Platão inclina-se mais para ele do que para Pitágoras. Quando danço, danço. Quando durmo, durmo. E mesmo quando passeio por um belo bosque, se porventura meus pensamentos se dirigem para coisas estranhas, forço-os a voltarem-se para o bosque, a solidão. Em outras palavras, ele está dizendo para a gente estar vivendo o momento presente. Por isso que eu chamei aqui de mindfulness, que é um termo em inglês para estarmos atentos ao que nós estamos pensando e vivenciando. Outra questão um tanto polêmica que ele propõe uma ideia que eu acho muito interessante é quando a gente percebe que o nosso dia não foi produtivo. E aí ele se pergunta, produtivo para quê? Afinal de contas, viver já não é produtivo?
Somos insensatos, ele diz. Dizemos, passou a vida na ociosidade, nada fiz hoje. Não viveste, então? Pois essa é a ocupação mais fundamental e ilustre. Essa ideia agora, já nos encaminhando para o final, é a mais forte. A nossa existência é a maior razão, o que tem de mais divino que nós poderíamos fazer. Se ao menos, direis, houvesse dirigido grandes empresas, teria mostrado minha capacidade. Não soubestes então dirigir a vossa vida? Tereis nesse caso cumprido a mais bela das tarefas. Para se manifestar e frutificar, a natureza não precisa da fortuna. Sua ação se exerce sobre todas as coisas. O sentido da vida, saber desfrutar do momento. A mais admirável obra-prima do homem consiste em viver com acerto. Em outras palavras, a fazer cada coisa em seu devido tempo. Tudo mais, reinar, juntar, edificar, não passa de acessório, de minúcia. Para ser perfeito, devia o sábio ser perito no desempenho dos prazeres naturais. Aqui uma visão, eu acho que foge de um certo estereótipo de que o filósofo vive apartado da vida real. E aqui ele coloca que para ser perfeito, deveria o sábio ser perito no desempenho dos prazeres naturais, os prazeres naturais, que tem o paladar delicado tanto quanto o juízo. A distração e o amor a vida honram, a meu ver, uma alma forte e generosa. Epaminondas não pensava que dançar e cantar e participar das festas da cidade fossem atos indignos das suas vitórias. Desfrutar e aguentar. E aí temos esse exemplo com o filósofo Sócrates. Haverá coisa mais extraordinária em Sócrates do que aprender a dançar e a tocar depois de velho? Essa é parte da qualidade do Sócrates. Mas a outra é não perder a firmeza, pois esse mesmo homem foi visto passar um dia inteiro de pé, em êxtase, diante do exército grego, mergulhado em profunda meditação, o que não o impediu de ser o primeiro a precipitar-se ao socorro de Alcibíades, rodeado de inimigos, cobrindo-o com seu corpo e libertando-o pelas armas. Em outra batalha, salvou Xenofonte, que caíra do cavalo. Qualidades socráticas: saber desfrutar do momento aprazível, mas ainda assim ser resoluto, ser firme, ser alguém íntegro. Ser simples é sublime, saber viver. A grandeza de alma consiste menos em se elevar e avançar do que em se ordenar e se circunscrever. Grande é tudo que se faz suficiente, e há mais elevação em amar as coisas comuns do que as eminentes. Nada é tão legítimo e belo como desempenhar o papel de homem em todos os seus aspectos. Não há ciência mais árdua do que a de saber viver naturalmente, e a mais terrível das moléstias é o desprezo pela vida. E usamos muitas vezes o termo passatempo, passar o tempo e ver o tempo passar. Aqui o Montaigne chama a nossa atenção e aí ele diz: tem um vocabulário meu, digo que passo o tempo quando meu tempo é mau e incômodo, mas quando é bom, não quero passar o tempo. É como se ele quisesse saborear e parar. Uma coisa, então, seria passar o tempo e outra coisa seria saborear o tempo, contemplar o tempo. Cumpre correr quando é mal e andar devagar, devagar em caso contrário. Lembram da dor e do prazer? Se algo está fazendo mal, que ele acabe logo, faça o possível para ele acabar logo. Se ele está fazendo bem, faça o possível para ele durar muito. Estas expressões comuns, passatempo e passar o tempo, espelham bem a maneira de viver dessa gente prudente que imagina não haver melhor emprego para a vida. Deixam-na passar, esquivam-se, ignoram-na como se fosse coisa nociva e desprezível. Eu, porém, penso de outro modo, acho-a agradável e valiosa mesmo em seus últimos momentos.
A natureza nola deu em condições tão favoráveis que somente por nossa culpa pode tornar-se pesada e inútil. A vida do insensato é desagradável, inquieta, pois só tem por objetivo o futuro. Quando ele diz que controlamos a nossa imaginação, é o que fundamenta essa ideia de que se você tem uma vida penosa e ruim, é por culpa sua, porque você escolheu não cuidar da sua imaginação. E ainda sobre essa ideia de passar o tempo, estar atento, ele coloca aqui uma ideia muito forte para mim, que olha só, gozamos os prazeres como gozamos o sono, sem sentir. Quando nós estamos tendo um momento prazeroso, algumas vezes a gente não está tão presente naquele momento. Ele chama a nossa atenção para isso. Pois, para melhor apreciar esse prazer do sono, mas aqui ele levou as últimas consequências. Até o prazer do sono, ele quis estar atento. E aí ele chamou uma pessoa para acordar ele. Pois, para melhor apreciar esse prazer do sono, lembrei-me outrora de mandar que me acordassem. Analiso meus prazeres, não me mantenho à superfície, aprofundo-me e obrigo minha razão a prestar-lhes atenção quando principiam a entediar-me. Se me encontro em um momento de calma ou experimento alguma sensação agradável, não deixo que os sentidos os esbanjem. Faço intervir o espírito para que o sinta igualmente, para que deles tenha consciência. Saber apreciar as riquezas naturais. Amo, pois, a vida e a cultivo tal qual Deus outorgou. Não gostaria que carecesse de necessidade de beber e comer, nem me agradaria que essa necessidade fosse maior do que é. Busca o sábio com ansiedade as riquezas naturais. Declaro-me satisfeito e congratulo-me com ela. Ofendemos a nossa grande e poderosa doadora, recusando-lhe os dons, anulando-lhes ou deformando. De sua parte, tudo é bom o que é bem feito. Tudo que se ajusta à natureza é digno de apreço. Entre as opiniões da filosofia, prefiro as mais sólidas, isto é, as mais humanas, mais nossas. Em outras palavras, ele prefere as filosofias realistas e não idealistas, raciocinando como vivo, com humildade, sem elevação de ideias. Acho infantil de sua parte pregar-nos solenemente as vantagens de unir o divino ao humano, a razão à loucura, a severidade à indulgência, a honestidade à desonestidade. São coisas monstruosas. Acho-a ridícula quando afirma que a volúpia é brutal e indigna do sábio. Não, não deve isolar-se à busca do prazer. Sócrates não é um sonhador, mas tão somente controlar o outro. Deve atentar para a moderação e não se apresentar como adversário. A natureza é um guia amável, mais do que a prudência, a justiça. No presente que Deus nos oferece, não há nada indigno de nosso cuidado. De tudo teremos de prestar contas em todas as suas minúcias. O Criador, ao dar ao homem a missão de se conduzir por si, fê-lo de um modo expresso, severo e franco. Como as palavras alheias têm mais peso do que as que dizemos, insistamos nesse ponto com a opinião do Sêneca. Então ele pede ajuda de um outro pensador para reforçar uma ideia que ele já colocou algumas vezes. Não é tolice fazer com negligência e de mau humor o que se tem a obrigação de fazer. Empurrar o corpo para um lado e a alma para o outro é dividir-se em prol de dois movimentos contrários. Qual o sentido de separar o corpo da alma e qual o sentido de negar as necessidades da natureza? Você tem necessidade de se alimentar, você tem necessidade de respirar. Qual o sentido de você fazer isso com um mau humor? E aí ele coloca, já finalizando na página final,
que o que importa é o resultado. Você pode se colocar como partidário de uma filosofia idealista, se a sua prática for de acordo com a natureza, ótimo. Você pode não frequentar religião nenhuma, não ter seita nenhuma, nenhuma corrente filosófica. Se a sua prática está de acordo com as leis da natureza, ótimo. Geralmente tenho visto marcharem de comum acordo as ideias elevadíssimas e os costumes mais condenáveis. Ou seja, algumas pessoas se colocam como fazendo parte de grupos diferentes, mas se as práticas são as mesmas, ou em suma defendem as mesmas coisas, está mudando aqui somente a forma. As pessoas obcecadas por essa ideia de separar o corpo do espírito, de se tornarem diferentes e deixar de ser homens, não passam de loucos. Não se transformam em anjos, e sim em feras. Em lugar de se elevarem, abaixam-se. Esses humores transcendentes apavoram-me. Como os sítios excessivamente altos e inacessíveis, e nada me parece tão difícil de admitir na vida de Sócrates quanto seus êxtases e aquele gênio familiar a que atribuía a sua inspiração. Bom, além do que o que importa é a prática, independente de que grupo você professa fazer parte, ele coloca mais uma vez que tentar separar o corpo da alma é uma incoerência e que você não vai se tornar um anjo, você vai se tornar uma fera, e coloca uma certa desconfiança sobre a informação que nós extraímos dos diálogos de Platão, que o Sócrates ouvia um gênio, em grego é daimon, como se fosse um espírito, uma divindade que inspirava ele. Ele tem admiração pelo Sócrates em diversos momentos aqui desse ensaio, ele demonstra isso, mas ele não deixa de demonstrar um certo ceticismo com essa informação de que o Sócrates ouvia um gênio. Sabe por quê? Porque, afinal de contas, provavelmente o Montaigne não ouvia. E como ele acha, ele defende que nós devemos ter uma visão de mundo a partir das nossas experiências, como que ele pode endossar esse acontecimento alheio a ele que vem de outra pessoa? Ele não vê muito sentido nisso. Quase acabando. Quanto a Platão, as qualidades em virtude das quais o apelidaram de divino são exatamente, a meu ver, o que tem de mais humano. Por que Platão foi considerado divino? Porque ele foi um humano exemplar. E entre as ciências, as que pretendem tratar das coisas mais elevadas são as que mais de perto da Terra se acham e as de menor importância. Não acho tampouco nada na vida de Alexandre mais chão e sinal evidente de um mortal quanto a sua quimérica pretensão à imortalidade. Aí alguém poderia perguntar, mas e Alexandre o Grande, que ele tinha essa pretensão de ser imortal? Aí Montaigne, isso é uma coisa bem humana, querer ser imortal, mas isso é algo chão, né, conforme ele diz. Isso não mostra que Alexandre tinha alguma vocação, alguma proximidade com a divindade. Mostra que ele era humano e tinha essa pretensão quimérica de imortalidade. E, encerrando finalmente, a ideia é que tanto mais divino somos quando nos reconhecemos que somos homem. Aí ele usa aqui uma citação: a graciosa inscrição com que os atenienses homenagearam Popeu concorda com a minha maneira de pensar. És tanto mais divino quanto reconheces que és apenas um homem. E, tendo conseguido vencer esse longo ensaio do Montaigne, vamos então para o seu resumo. Como eu tinha colocado, supostamente um ensaio de despedida do autor. O início aparentemente vai tratar aqui do fundamento do conhecimento, da vontade que nós temos de conhecer, mas na verdade ele usa esse pretexto para fundamentar o que deve
endossar o nosso conhecimento. O que deve endossar o nosso conhecimento são as leis, a medicina, a filosofia. Não, ele se posiciona contrário a essas ciências, porque ele acredita que é a partir das suas experiências e não do que pretendem impor como leis que ele vai extrair o conhecimento. Em suma, elimina as bases da ciência que visam apresentar explicações de como devemos viver e apresenta uma síntese entre visões opostas de filosofia, tanto aquela de que devemos focar somente nos prazeres do corpo, quanto aquele que devemos negar os prazeres do corpo. E conclui dizendo que o que mais divino nós podemos fazer é viver como humanos. E as informações intermediárias, né, que interpretações excessivas nos afastam das questões intrínsecas, as leis são injustas, nossas experiências são mais ricas do que os ensinamentos dos escritos de Aristóteles, dos clássicos em geral. Somos tolos e precisamos aprender a ouvir críticas. A importância do conteúdo é maior do que se ele foi escrito ou falado, se ele é de um vizinho seu ou se ele é de um autor clássico. Zelar pelo simples e natural, cuidar da imaginação, do intestino, da alimentação, das companhias. Inútil brigar contra hábitos cristalizados, a necessidade de repensar o que é prazer e sua relação com dor, sermos pacientes, principalmente quando estamos enfermos, calibrar a altura da voz, ser o seu próprio médico e anotar informações relevantes, viver como se você estivesse numa batalha militar, sem precisar frequentar algo militar. Austeridade na educação, ou seja, aquilo mesmo que o pai dele fez para ele, ele acha que nós devemos fazer aos nossos filhos, treinar os filhos, os futuros adultos, então a simplicidade, a viver com pouco, a fazer tudo aquilo que é natural e simples, estarmos presente, mindfulness, não nos iludirmos com essa ideia ainda presente em nossa vida de que devemos estar produzindo coisas, né? E basta a gente cuidar da nossa própria vida, já estaremos fazendo algo de muito elevado. Não abster-se dos prazeres, não há nada de indigno no que é dado por Deus. Viver de modo natural e simples, ser humano é o que de mais elevado podemos fazer. Então é isso, muito obrigado por me acompanharem nessa longa e rica experiência de acompanhar os conselhos de Montaigne, ao que tudo indica, os últimos que ele poderia nos dar depois de adquirir tanta experiência na vida. Então tá certo, muito obrigado, nos vemos em breve, tudo de bom para vocês.